Maravilha, estamos de volta aí, depois do café. Eu recebi uma pergunta no intervalo interessante, eu acho que vale a pena externar para todos aí. Perguntaram assim, tem negócio da casa iniciadora e a casa revisora. A casa iniciadora é sempre a Câmara? E a casa revisora é sempre o Senado? Sempre não. Se você abrir o artigo 64, está aqui, ó. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, terão início na Câmara dos Deputados. Subentende-se o quê? Que se o projeto começar no Senado, inverte. Tá? Artigo 64 da Constituição. Mas vamos retomar. Apagaram minha luz aqui, mas não tem problema. A gente faz de novo aqui. Vamos retomar aquela ideia da casa iniciadora, somado à casa revisora, somado à casa revisora, igual a Congresso Nacional. E aquela participação do Presidente da República com veto ou sanção e posterior promulgação, publicação. Sem crise, certo? E depois daquele todo o trâmite, que eu não vou copiar aqui, dos projetos, que a gente já viu na aula passada, o projeto chega na mão do Presidente da República, que pode, como a gente viu no finalzinho da aula, ter 3 comportamentos. Ele, no prazo de 15 dias, ele concorda, sanção expressa. Passados 15 dias, ele não se manifestou, sanção tácita. Ou ele discorda do projeto. Vai ele, então, vetar esse projeto. O que é importante saber deste veto? Primeiro, este veto pode ser total ou parcial. Ou seja, o presidente pode vetar o projeto inteiro ou parte do projeto. Ele vai vetar um artigo, um inciso, uma linha. O que é proibido ao presidente é vetar uma palavra, uma expressão contida no texto. Digamos que estava escrito lá, não será permitido, e o presidente veta a palavra não. Ele está deturpando o conteúdo do projeto que foi aprovado. Porque foi aprovado o que não era permitido, e o veto agora está tornando permitido, porque ele retira do texto a palavra não. Então ele não pode vetar uma expressão, uma palavra. Mas ele não precisa vetar a lei toda, o projeto todo. Ele pode vetar um artigo, uma linha, um parágrafo. Tá? Lembrando, e a gente falou isso ao longo do curso, que ao vetar o presidente tem que apresentar as razões do seu veto. O motivo do veto. E vimos que existem 2 motivos. O veto jurídico e o veto político. Lembram disso? O veto político, quando o projeto é contrário ao interesse nacional. Veto político, contrário ao interesse público. Ele vai dizer por que aquele projeto é contrário ao interesse público. Veto de análise política. E temos o veto jurídico, que a gente já viu. Quando é que o presidente veta de forma jurídica? Quando ele entende que o projeto é inconstitucional. Então, veto político, quando ele entende que o projeto é contrário ao interesse público. O veto é jurídico, quando o presidente entende que está vetando o projeto porque aquilo que foi aprovado é inconstitucional. Vimos que até é uma forma de controle preventivo de constitucionalidade. Um outro detalhe aqui. Uma vez... Oi. Perfeito. Boa observação. A gente não pode confundir
aquele princípio da parcelaridade, que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal de um processo como a ADI, com o veto do presidente da República a um projeto. Naquele caso, a lei já existia, a lei já passou por todo esse trâmite, um dos legitimados do 103 entendia que aquela lei que passou por tudo isso era inconstitucional, propôs uma ADI no Supremo, e o Supremo pode sim declarar uma expressão, uma palavra na lei inconstitucional. Supremo, no julgamento de ADI, princípio da parcelaridade. Ponto. Supremo. Aqui, quando o presidente veta, ele não pode vetar uma palavra ou uma expressão. Ele tem que vetar o artigo todo, ou a linha toda, o inciso todo. É diferente, então, aquele julgamento que admite a declaração de inconstitucionalidade de uma palavra, de uma expressão na lei, pelo Supremo, do que um veto a um projeto de lei pelo presidente da República. É que aqui ele é a última palavra, então se ele tira um não, Perfeito. Não é porque ele é a última palavra, mas o raciocínio é esse. Quem é que tem a função típica de legislar? Não é o legislativo? Bom, o legislativo fez tudo, vem o presidente com a desculpa de vetar e deturpa. Não pode. Essa é a ideia. outra coisa interessante é aquela ADI parlamentar nesse caso. Porque se o projeto ele sai da casa iniciadora, vai para a revisora, e a iniciadora ela não tem obrigação de fazer a modificação. Então, se for muito grave, o parlamentar ele coloca a ADI ali e nem vai pelo arquivo. Cuidado. O raciocínio está legal. O que ela está falando aqui, eu transfiro para as franquias também, é um raciocínio interessante. Casando duas matérias que a gente já viu. Nesse trâmite na casa iniciadora da casa revisora, o parlamentar impetra um mandado de segurança. Para dizer que essa tramitação está errada. No Supremo. Pode acontecer. Não a ADI. Porque a ADI eu só vou ter depois da publicação da lei. O mandado de segurança. Perfeito. 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 Nesse caso, ele vetou empate. Promulga, independente de funcionar. Vamos chegar lá. Agora, uma vez que o presidente veta, político, juridicamente, no todo ou em parte, veto total, parcial, pouco importa, nem sempre este veto será definitivo. Por quê? Uma vez que o presidente vetou o projeto, este veto será submetido ao Congresso Nacional. Então, quando o presidente veta, ele veta e manda as suas razões de veto ao Congresso Nacional, que nada mais é que a união das duas casas. Legal? Então ele manda ao Congresso, a união das duas, formando uma terceira, uma só. E o Congresso, por sua maioria absoluta, pode derrubar o veto. E mandar para o presidente direto a promulgação e publicação. Então, olha a situação. A casa iniciadora e a casa revisora aprovaram um projeto. Mandaram para o presidente. No prazo de 15 dias, ele veta. Total, parcialmente, o motivo pouco importa. Jurídico ou político. O presidente vetou. Vetou, manda o veto para o Congresso. O Congresso, por sua maioria absoluta, pode derrubar o veto presidencial. Derrubar o veto. Numa única casa, que é a união das duas. E aí manda direto para a promulgação e publicação da lei. Então, nem sempre que o presidente veta, é um veto que se tornará definitivo. Uma vez que o Congresso, por sua maioria absoluta, pode derrubar o veto. Pelo seguinte, olha só. Diz assim:
Artigo 66. Parágrafo 1º. Se o presidente da República considerar o projeto, no todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á. Veto, né? Vetá-lo-á. Vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, se não dá uma sanção tácita, contados da data do recebimento, e comunicará em 48 horas ao presidente do Senado os motivos do veto. O veto será apreciado em sessão conjunta dentro de 30 dias a contar do seu recebimento, só podendo ser rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos deputados e senadores. Está lá no 66, parágrafo 4º. Parágrafo 5º. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado para a promulgação ao presidente da República. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, a pergunta que ela fez, e como é que ficou, né? Olha, vetou, como é que faz? Vai ter o prazo de 30 dias para análise disso aí. Sem dúvida. Ela falou assim, é por isso que o ditador, a primeira providência do ditador é fechar um congresso? Sem dúvida, por quê? Porque a função típica de legislar não é do presidente, é do legislativo. Sem dúvida. Tá? Agora, se o presidente, imagina a situação, o presidente recebeu o projeto, vetou, em 48 horas mandou para o Congresso, maioria absoluta, derrubou o veto. Mandou para o presidente promulgar e publicar a lei. Aí o presidente fala, não, eu não quero. Eu vetei, vocês derrubaram o meu veto, eu não quero que se dane, não vou promulgar, publicar nada. Se o presidente não promulgar, quem é que vai promulgar? Presidente do Senado. Se o presidente não promulgar essa lei, quem vai promulgar é o presidente do Senado. E se o presidente do Senado falar, eu também não vou promulgar? É o vice-presidente do Senado. Então a promulgação é do presidente da República. Se ele não promulgar, nós temos o presidente do Senado, se não o vice-presidente do Senado. Tudo bem? Sem grandes problemas com o processo legislativo da lei ordinária e da lei complementar? O veto pode ser total ou parcial. Se o presidente vetar só uma parte, o Congresso vai deliberar sobre o veto. Só sobre o veto. Pode acontecer do presidente vetar um artigo apenas e o Congresso derrubar o veto daquele artigo. Então aí a lei vai ser promulgada e publicada inteira. Pode acontecer. Tudo bem? Jóia. Então nós já vimos emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias. Vamos tratar das medidas provisórias. Vou colocar do outro lado aqui. Se não for o presidente do Senado, vice-presidente do Senado. Medidas provisórias. Artigo 62 da Constituição. Artigo 62 da Constituição. Medidas provisórias. Antes da gente iniciar aqui
A gente está falando do tema processo legislativo, que é a função típica do legislativo. Medida provisória é uma das exceções, porque quem vai editar é o chefe do executivo. Mas já que a gente está estudando, vamos inserir ela aqui. Tá? Medidas provisórias. Vamos colocar um tópico aqui na lousa do que ela trata, e aí a gente vai discutindo. Tá? São editadas pelo chefe do Poder Executivo. São editadas pelo chefe do Poder Executivo. Seus requisitos: relevância, e urgência. São editadas pelo chefe do Poder Executivo. Seus requisitos: relevância e urgência. Prazo de vigência dela: 60 dias prorrogáveis. Uma única vez por igual período. Prazo de 60 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. As medidas provisórias, na sua vigência, não são leis, mas têm força de lei. E desde a sua edição devem ser submetidas de imediato ao Congresso Nacional. Então, são editadas pelo chefe do Poder Executivo. Dois requisitos: relevância e urgência. O prazo de vigência: 60 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. Tem força de lei e devem ser submetidas de imediato ao Congresso Nacional. Vamos lá? Bom, primeiro, são editadas pelo chefe do Executivo. De quem que a gente está falando aqui? Presidente da República. Governador pode editar medida provisória? Resposta: depende. Depende do quê? Se há previsão na Constituição Estadual. A Constituição Federal não proíbe. A CF não veda que uma Constituição do Estado assim estabeleça a possibilidade do governador editar MP. Então, não há nenhuma vedação, nenhuma proibição à Constituição Federal, na Constituição Federal, que uma Constituição Estadual estabeleça a possibilidade do governador editar a medida provisória. Agora, se não existir a previsão na Constituição do Estado, não pode. Apesar da Constituição não proibir, essa previsão tem que estar expressa na Constituição Estadual. Tudo bem? Bom, requisitos constitucionais: relevância e urgência, e não ou. Tem que ter os dois. Relevância e urgência. E esses requisitos, de cara, eles já são verificados em 3 possibilidades, já de cara. A gente vai ver aqui que quando a medida provisória é editada, ela passa primeiro por uma comissão mista,
formada por deputados e senadores, que vão ver se tem orçamento para tratar sobre aquela matéria, tal, e vão ver os requisitos constitucionais. Achando que tem relevância e urgência, vai mandar para a Câmara dos Deputados. A Câmara, antes de votar a medida provisória, vai verificar requisitos de relevância e urgência. Depois vai mandar para o Senado, que antes de votar, vai verificar os requisitos de relevância e urgência. Quer dizer, o Congresso reclama tanto que os presidentes da República legislam através de medida provisória. E é uma reclamação num ponto de vista justa, né? Porque o presidente, ao invés de editar projeto de lei, apresentar projeto de lei que vai demorar, que vai ficar naquela tramitação de anos, ele vai editando uma medida provisória todo dia. Quer dizer, deturparam o conceito de medida provisória. Medida provisória tem que ser um caso específico, extraordinário. A medida é provisória. E por que eu preciso dessa medida provisória? Porque é extremamente relevante e absolutamente urgente. Então eu não posso esperar. É uma situação excepcional, atípica. É que na prática isso é deturpado, né? Então, os critérios de relevância e urgência, o presidente, ao editar, determina e o Congresso vai verificar. Então aí a crítica que particularmente eu faço é que o Congresso reclama, mas o Congresso não tem uma cultura de rejeitar a medida provisória atrás da outra, independentemente do mérito, mas sim por ser inconstitucional, por violação dos seus pressupostos constitucionais básicos. Então o Congresso reclama, mas em parte ele é conivente com essa atitude do presidente, qualquer que seja ele, né? Não estou indo para o aspecto político, porque todos usaram essa medida provisória, desse jeito, né? O Congresso é conivente. Se o Congresso criasse uma cultura de inconstitucional por violar os requisitos de forma da medida provisória, se tivesse essa cultura, talvez a medida provisória voltasse ao seu prumo. Aí nós precisamos de um Congresso mais ativo, tal, mas aí a gente entra para uma outra seara. Mas esse é o problema. Ele critica que o presidente edita, mas o Congresso é moroso na apreciação dos projetos de lei e não tem uma cultura, até já aconteceu, mas não é reiterado, falar, isso não é relevante, isso não é urgente. É altamente subjetivo, não há dúvida. Tá? Bom, prazo de vigência. Isso aqui é uma coisa complicada. Perfeito. Não, a gente vai ver, ó, a gente vai ver isso. Bom, prazo de vigência. Eu disse que a medida provisória, vou desenhar ela aqui, ela tem vigência por 60 dias. Prorrogáveis e não prorrogados. Prorrogáveis. Uma única vez por igual período. Quem vai determinar essa prorrogação é o presidente da República. Então, chegou, passou 60 dias, não foi votada a MP, o presidente discricionariamente, né, vai reeditar ou não. Uma única vez. Então, 60 por mais 60. Até aqui, beleza? Bom, algumas questões aqui. Muito embora a medida provisória tenha vigência de 60 por mais 60, se vocês vão guardar uma proporção, vocês vão entender. Se passados 45 dias da sua edição, sem que ela tenha sido votada, ela entra no regime de urgência. Então, da mesma forma que um projeto de lei o presidente pode requerer o regime de urgência, aqui é meio que automático.
Passados 45 dias, sem um pronunciamento da casa acerca da medida provisória, ela entra no regime de urgência. E o regime de urgência da medida provisória vai ter o mesmo efeito daquele regime de urgência do projeto de lei. Ele vai sobrestar, ele vai suspender as demais deliberações até a decisão definitiva da CMP. Então, muito embora o prazo seja de 60 por mais 60, 45º dia da sua vigência, ela entra em regime de urgência, sobrestando qualquer outro projeto. Eu não sei quem tem essa cultura de assistir TV Câmara, TV Senado, não sei se alguém tem essa, sei lá, você está com insônia na madrugada, tá? Você vai ver a reprise da sessão da TV Câmara. Aí, início da sessão, está lá o Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Senhores deputados, antes de votarmos os projetos que estão na pauta do dia de hoje, nós temos que desobstruir a pauta. Não sei se alguém já viu esse termo. Significa que a pauta está obstruída, paralisada por medidas provisórias que estão lá 45 dias sem ter sido votada. E aí eles votam, né? Medida provisória número tal, que trata de tal assunto. Quem for favorável, fique como está. Quem for contrário, se levante. Aprovada a medida provisória. Próxima medida provisória. E vamos embora. Até aqui tudo bem? Joia. Agora, cuidado. E aí, particularmente com quem vem da área jurídica. Cuidado com certas verdades absolutas. Que às vezes a gente aprendeu, não é que aprendeu errado, mas faltou alguns detalhes lá na faculdade. Até para quem não é da área, olha só, de cara, sem pensar muito, papum, em tese, qual é o prazo máximo que uma medida provisória pode ter vigência nesse país? Em tese, o prazo máximo é de 120 dias. O raciocínio está correto. Mas a mesma Constituição, que diz que o prazo de vigência da medida provisória no máximo é 120 dias, é a mesma Constituição que diz que a contagem desse prazo se suspende no recesso parlamentar. Olha só a situação. Nós já vimos aqui no curso que uma sessão com 2 S's legislativa é um período de 1 ano de funcionamento do Congresso. Lembram disso? Que ia de 2 de fevereiro a 17 de julho, 1º de agosto a 22 de dezembro. Legal? Logo, no dia 18 de julho até 31 de julho, e de 23 de dezembro até 1º de fevereiro do outro ano, o Congresso se encontra em recesso parlamentar. Férias. É igual na faculdade. Você tem as férias do meio do ano, tem as férias do final do ano, eles também. Imaginem a seguinte situação. Medida provisória foi editada aqui. Passou 45 dias, trancou a pauta. Ela continua vigente. Passou 60 dias, o presidente prorrogou. Passou, chegou aqui, ó. 119 dias. Faltava só 1. A gente olha no calendário. Que dia que é? 18 de julho. Ela continua vigente, está no recesso. 18 para 31 são 13 dias. Mais 13 dias. Quando volta em 1º de agosto, faltam quantos dias para acabar a vigência? 1 dia só. Mais 1 dia. 119 com 1, 120 com 13. 133 dias de vigência. Porque suspendeu no recesso. Percebeu? Aí eu vi cair numa prova assim.
Medida provisória, dizia o enunciado, que teve seu prazo de vigência suspenso pelo recesso parlamentar, estava no enunciado, pode durar no máximo, alternativa A brilhando, 120 dias. B, 60 dias. C, 45 dias. D, 90 dias. E, mais do que 120 dias. Resposta? Mais do que 120 dias. Ele nem pedia para você fazer conta. Ele só queria saber se você tinha conhecimento que o prazo se suspendia no recesso. Então, é correto o raciocínio que a medida provisória tem vigência no máximo de 120 dias, mas pode durar mais por causa do recesso. A pergunta dela, existe alguma explicação por que a legislação dá esse recesso tão grande? São 13 dias em julho e depois janeiro todo? A explicação é que quem faz esse recesso são eles mesmos. Era pior, viu? Era julho todo. Tá? Eles diminuíram por emenda constitucional, era pior. E calma. Quando eu chegar na matéria imunidades de deputados e senadores, ela vai me bater. Quando eu chegar no tema imunidades parlamentares, quais as imunidades? A próxima aula a gente vai falar de imunidade parlamentar. Ela vai sair da aula. Ela não vai admitir. Calma, quando eu chegar no artigo 53, você vai ver que deputado e senador não pode ser preso. Não, mas vai ser pior, não sabe? Não, você vai ver as imunidades que existem. Você vai tomar um susto. Que o processo, o Supremo recebe o processo, pode paralisar, a Câmara pode falar, para de correr o processo. Mas neste caso, seremos pragmáticos. Para que eu vou estudar isso? Para você passar no concurso. Então, vamos ser pragmáticos hoje aqui. Mas, enfim... Então, medida provisória durando mais do que 120 dias. Tá, mas vai durar 133, 140? Agora eu pergunto a vocês. Pode uma medida provisória durar, sei lá, 11 anos? Deixou de ser provisória, Virou medida definitiva. 11 anos de vigência da mesma... Não é que ela foi prorrogada, não. Porque a prorrogação é de uma única vez. Eu posso ter a mesma medida provisória editada uma única vez, há 11 anos atrás. E ela está vigente até hoje. É possível? É possível. É possível. Por incrível que pareça, existe isso no Brasil. É medida provisória eterna. Por que isso é possível? Porque a Constituição autoriza. Notem. A radical última mudança que a gente teve sobre legislação de medida provisória ocorreu com a emenda constitucional número 32. Essa emenda constitucional número 32, ela é de 11 de setembro de 2001. Então foram duas desgraças nesse dia. Uma Torre Gêmeas e a outra emenda 32. 11 de setembro de 2001. Ela foi promulgada e publicada no dia 11 de setembro de 2001. E essa emenda 32, ela tem apenas, a própria emenda, ela tem apenas 2 artigos. O artigo 1º da emenda 32 mudou todo o texto atinente à medida provisória que está no artigo 62 da Constituição. Então, o artigo 1º da emenda 32 serviu o quê? Para mudar todo o artigo 62 do texto permanente. Então, aumentou o prazo, antes era 45 dias, por mais 40, virou 60 por mais 60. Quer dizer, mudou uma série de coisas.
Agora, o artigo 2º da emenda 32, esse é complicadinho. O que aconteceu? Lá em 11 de setembro de 2001, eles mudaram toda a tramitação da medida provisória no Brasil. Então, a partir daquela data, uma nova medida provisória teria que obedecer esses novos parâmetros. Mudou prazo, mudou matéria que pode, que não pode, mudaram tudo. Mas eles pensaram o seguinte, tá, e a medida provisória que foi editada um dia antes, em 10 de setembro de 2001, em 9 de setembro, em 8 de setembro, ou seja, e aquelas medidas provisórias que ainda estavam vigentes quando do surgimento da alteração da emenda 32. Perceberam? Tá, as medidas provisórias que já tinham sido revogadas, morreu. Ou aprovadas, já morreu, já virou lei. Veremos já. As medidas provisórias futuras, pós-emenda 32, eu aplico a alteração. Joia. Mas e aquelas emendas que estavam vigentes, ainda esperando ser votadas, e estavam tendo força de lei, em 11 de setembro de 2001? O que a gente faz com elas? Aí vem o artigo 2º da emenda. Eu vou ler. As medidas provisórias, editadas em data anterior à publicação desta emenda, continuam em vigor até que medida provisória posterior as revogue explicitamente, ou até decisão definitiva do Congresso. Quer dizer, aquela medida provisória de um dia antes vai continuar eternamente vigente, enquanto não vier uma medida provisória específica e revogar aquela MP definitivamente. Ou até a decisão do Congresso, que pode demorar décadas. E aí surge a figura estranha da medida provisória de prazo eterno. Artigo 2º da emenda 32. Eu dou 2 exemplos aqui. Alguém trabalha em fórum aqui? Não. Fórum? Ninguém? Tá. Bom, quando você entra, para quem não é do direito aqui, quando você entra com um processo contra uma fazenda pública, estou processando a União, estou processando o município, estou processando o Estado, ou uma autarquia, estou processando o INSS. A primeira fase desse processo é chamada de fase de conhecimento. O que eu vou debater nessa primeira fase? Quem é que está com a razão? Quem é que está com o direito ao seu lado? Se sou eu, autor, ou se é o réu, poder público. Então, nessa fase de conhecimento, que vai chegar até o Supremo, um recurso, vai se discutir o quê? Quem é que está com o direito? Quem é que está com a razão do seu lado? Se é o autor ou se é o réu? Digamos que esse processo tramitou até o final e eu ganhei o processo contra o Estado. Então ficou consagrado, realmente o Estado te cobrou um valor indevido e tem que te devolver. Acabou a fase de conhecimento. A partir de então, transitou em julgado, não cabe mais recurso, não se discute mais. O Estado é devedor e eu sou credor dele. Quando isso termina, o processo volta para a primeira instância, onde começou, para iniciar uma segunda fase, que é o que a gente chama de fase de execução. Bom, na fase de conhecimento, ficou consagrado que você ganhou o processo, que você é credor. Agora, de quanto? Vamos discutir isso na execução. Então, se eu provei lá que era 20 mil reais, na fase de execução eu vou pegar esses 20 mil, vou jogar juros arbitrados na sentença, o índice de correção monetária e vou apresentar minha conta para a justiça. Lá, eu acho que é 20 mil. Por isso aqui, ó. Tá aqui o título. Esses 20 mil com correção monetária viraram 35.
E eu apliquei uma taxa de juros aqui, baseado na sentença, e esse valor virou 50 mil. Uma planilha. E eu apresento para a justiça, ó, 50 mil. O juiz recebe esse valor, abre a execução, e a providência dele é citar o Estado, União, o réu, para eles verificarem a minha conta. Se eles acharem que a minha conta está certa, eles vão pagar. Dependendo do valor precatório, enfim, não quero entrar nisso. Agora, a Fazenda Pública pode discordar da minha conta. Não, a sentença lá do conhecimento não falava em 20 mil reais. Falava em 10, você entendeu errado. Não, a taxa de juros é outra. O juiz arbitrou uma taxa diferente do que você colocou na sua conta, na sua planilha. Não, o índice de correção monetária não é esse, é outro. Então ele pode discutir valores. E ele vai, entre aspas, impugnar, ou melhor, embargar a minha conta através de um instrumento chamado embargos à execução. Então eu apresentei a minha conta e a Fazenda Pública pode embargar essa execução discutindo os parâmetros arbitrados na minha conta. Em 2001, o Código de Processo Civil, no artigo 730, dizia que o prazo da Fazenda Pública era de 10 dias. Uma vez citada, a Fazenda Pública tinha 10 dias para embargar a execução. Lá em 2001, através de uma medida provisória, esse prazo de 10 dias, segundo a medida provisória que alterou o artigo 730 do CPC, esse prazo de 10 dias passou a ser 30 dias. Então, desde 2001, através de uma medida provisória, esse prazo da Fazenda de embargar a execução de 10 passou para 30. E essa medida provisória que alterou esse prazo está vigente até hoje, 11 anos. Porque ela entra nesse artigo 2º. Ela estava vigente quando veio a emenda 32. Como o Congresso não editou uma medida provisória revogando este prazo, e nem tratou essa questão de forma definitiva, ela está vigente até hoje. Então, primeiro exemplo aí, né, esse prazo aumentado aí, para a Fazenda embargar a execução. E pior, né? Neste caso, era antes de 2001. Esse é um prazo de processo civil. A partir da emenda 32, a gente vai ver aqui que medida provisória não pode regular matéria de direito processual civil. Então, aumentou o prazo por causa da emenda, e está vigente até hoje. E por que ela regulamentou matéria de processo civil? Porque até então podia. A partir da emenda 32 é que não pode. Um outro exemplo. No final da década de 90, no meio da década de 90 e começo dos anos 2000, com razão, o Congresso e os juristas, presidente, enfim, todo mundo estava preocupado naquele momento com o crescimento desenfreado das nossas cidades. As cidades estavam crescendo, continuam, mas naquela época deu aquele boom, na década de 90, anos 2000, o negócio começou a crescer de uma forma desordenada. Então eles pensaram num projeto de lei para tentar regulamentar um crescimento mais ordenado, que culminou numa lei que a gente chama de Estatuto da Cidade, que não cai na sua prova. Mas cai uma outra coisa que eu vou comentar aqui. Então esse Estatuto da Cidade tratava de questões relativas ao crescimento, à regulamentação, né, da nossa vida em cidades urbanas. Bom, antes disso, já em 88, a Constituição se preocupou com um instituto chamado uso capião. O uso capião estava lá no Código Civil, desde 1916, que a ideia era o seguinte: poxa, eu estou lá numa terra que não é minha, eu sou posseiro, eu não sou dono, não sou proprietário, eu sou mero posseiro, mas eu tenho essa posse, mansa e pacificamente, ninguém tentou me tirar aqui, ninguém me notificou,
Eu estou aqui, a área estava abandonada, eu invadi mesmo. Eu estou aqui por 20 anos, por 30 anos, para o meu uso. Depois desse prazo, eu posso entrar com uma ação na justiça de uso capião para reconhecer que a partir de então eu passo a ser proprietário da área. Eu era mero posseiro e agora eu sou proprietário. Tudo bem. Só que os prazos do Código Civil são 20 anos, 30 anos de posse. Era um negócio que, poxa, muito complicado. E às vezes a área era muito pequenininha. O cara invadiu aquele terreno pequenininho, fez a sua casinha, ficava lá 10 anos, 12 anos e não tinha segurança nenhuma. A qualquer momento, podia vir uma ordem judicial e derrubar a casa dele, tchau. Então, pensando nisso, principalmente em áreas tanto urbanas como rurais pequenininhas, a Constituição de 88 criou o uso capião constitucional. Então, no âmbito urbano ficou assim, todo aquele que possui como sua área de até 250 metros, sem oposição, para seu uso ou da sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano e rural, pelo prazo de 5 anos, terá direito ao uso capião constitucional. Quer dizer, como a área é pequena, aquele prazo que era de 20, de 30 anos, virou um prazo apenas de 5 anos de posse. Legal. E foi criado lá em 88. Só que, muitas dessas invasões, que o cara faz uma casinha, ou mesmo uma favela, originária de invasão, não estão em área pública, não estão em área privada particular. Estão em áreas públicas. Era terreno público, era terreno do município, era terreno do Estado, terreno da União. Estava lá, a Deus dará, veio um invadiu, veio outro invadiu, virou uma cidade, virou uma favelona. Só que bem público é insuscetível de uso capião. Vocês veem isso em direito administrativo. Como é que eu chegar aqui na Praça da Sé em São Paulo, faço ali uma demarcação, fico ali, construo uma casinha, fico lá 5 anos, só é minha a Praça da Sé agora? É de todo mundo, o bem é público. É insuscetível de uso capião. Só que tem muita área pública invadida. Então, esse projeto de lei que culminou com o Estatuto da Cidade, ele tinha a seguinte previsão. Todo aquele que possui como sua área pública de até 250 metros, sem oposição, para seu uso ou da sua família, pelo período de 5 anos, terá direito, não ao uso capião, porque a área é pública, a concessão de uso para fins de moradia. Não se torna proprietário, mas vai ter um documento que o poder público é obrigado a conceder o uso para ele morar. Ele regulamenta essas áreas invadidas. Legal. Mas, à época, o presidente vetou esse artigo na lei. Esse artigo está vetado. Vetou. Por contrariar interesse público. E no outro dia, editou a seguinte medida provisória. Todo aquele que possui como sua área pública de até 250 metros, sem oposição, para seu uso ou da sua família, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano e rural, por 5 anos, terá direito à concessão de uso para fins de moradia. Igualzinho. Vírgula. Desde que preencha esses requisitos, até 30 de junho de 2001. Ele limitou. Coisa que a lei não fazia. A lei falava, ó, daqui para frente, ficou 5 anos, tchau. Falou, não, quem reunir todos os requisitos até junho de 2001, a gente regulariza. Agora, as novas invasões, nada feito. E essa medida provisória está vigente até hoje. É outra medida provisória eterna.
Tudo bem? Entendido isso? Joia. Bom, agora, durante a tramitação da medida provisória no Congresso, o que acontece? Porque a gente disse que editada a medida provisória, ela já tem força de lei, e o presidente manda de imediato ao Congresso. Bom, o que acontece no Congresso? Ou o que pode acontecer? Gente, no Congresso, ao final dessa tramitação, a gente pode ter três situações. A gente pode ter a aprovação da medida provisória, ou a gente pode ter a aprovação da MP com alterações, ou ainda a gente pode ter a rejeição da MP, sendo que essa rejeição pode ser expressa ou tácita. Então a gente pode ter a aprovação da MP, a aprovação da MP com alterações e a rejeição da MP, sendo que esta pode ser expressa ou tácita. Vou explicar isso aqui. Então, aprovação da MP, aprovação da MP com alterações e rejeição da MP, sendo que essa pode ser do tipo expressa ou do tipo tácita. Gente, eu disse que é editada uma medida provisória pelo presidente. Primeiro, essa medida provisória vai passar por uma comissão mista, que vai verificar a parte orçamentária, vai verificar os pressupostos e vai verificar o mérito. Vai fazer um exame prévio dessa medida provisória. E depois, essa MP será encaminhada à Câmara dos Deputados. Então, passa por essa comissão mista e depois vai para a Câmara dos Deputados. A Câmara também verifica os requisitos da relevância e urgência e vai votar a medida provisória. Como assim a Câmara vai votar? A Câmara vai decidir se concorda com aquele texto ou se rejeita, se aprova ou rejeita. O quórum para a Câmara aprovar a medida provisória é maioria absoluta. Perdão, maioria relativa. Desculpe. Maioria relativa. Então, passou pela comissão mista, foi para a Câmara, verificou os requisitos de relevância e urgência e vota. Conseguiu a aprovação por maioria relativa? Manda para o Senado.
No Senado, rigorosamente a mesma coisa. Verifica os pressupostos e vai votar. Quórum para aprovar, maioria relativa. E se a MP passar por tudo isso, conseguir a aprovação por maioria relativa da Câmara e maioria relativa do Senado, nós temos a aprovação da MP. Portanto, quando é que nós temos a aprovação de uma MP? Quando ela é aprovada pela maioria relativa da Câmara e pela maioria relativa do Senado. Então, quando é que nós temos a aprovação da MP? Quando ela é aprovada pela maioria relativa da Câmara e maioria relativa do Senado. E qual é o efeito prático disso? Aprovada a MP pela maioria relativa da Câmara e do Senado, ela será convertida em lei. Ela será convertida em lei. Aquilo que tinha força de lei passa a ser lei. Aquilo que tinha prazo de vigência para terminar, lá o 120, se transforma em norma por prazo indeterminado. Lei. Então, aprovada a MP pela maioria relativa da Câmara e do Senado, ela será convertida em lei. Convertida em lei. Tudo bem? Joia. Agora, nem sempre aquele texto original que o presidente editou será o texto final aprovado pelo Congresso. O Congresso até pode aprovar aquela medida provisória, mas com alterações. Veja, nem sempre o texto editado pelo presidente chegará aprovado ao final com a mesma redação. Então teremos uma aprovação com alterações. Eu vou dar um exemplo prático para você visualizar. É um exemplo um pouco antigo, mas é o melhor para a gente ver. Aconteceu uns 9 anos atrás. 10. Bom, à época, o presidente editou uma medida provisória definindo o valor do novo salário mínimo. À época, era de R$ 260 que ele queria. Legal? 260. Mandou para a Câmara. A Câmara, 260, maioria relativa. Ok. Concordamos. Foi encaminhado ao Senado. O Senado disse 260? Não. A gente aprova o novo salário mínimo, mas a gente quer de 275. Maioria relativa. Bom, já vimos hoje. Se a revisora alterou, o que tem que acontecer? Voltar para a Câmara decidir se mantém aqueles 260 originários ou se concorda com os 275. Certo? Bom, no caso real, a Câmara manteve os 260. Afastou a alteração. Então a gente teve um texto idêntico, aprovada MP com texto idêntico, convertido em lei. Certo? Agora, se porventura a Câmara tivesse mantido os 275, nós não teríamos o novo salário mínimo? Sim. Não é que foi rejeitado, não vai ter novo data, não vai ter novo salário. Teve. Mas com texto diferente daquele editado pelo presidente. Percebeu? Originariamente ele queria um texto de 260. Foi aprovado 275. Então foi aprovado um novo mínimo, mas com
alterações. Então a gente teve a aprovação da MP, mas com alterações. E qual é o efeito prático disso? Aprovada a MP com alterações, ela não é convertida em lei. Aprovada a MP com alterações, ela é convertida em projeto de lei. Aprovada a medida provisória com alterações, ela será convertida em projeto de lei. E, gente, se é um projeto, pode sofrer o quê? Sanção ou veto presidencial. À época, inclusive, o presidente deu essas declarações. Se o Brasil não tem condições econômicas de ter esse valor, se eles fizerem isso, eu vou vetar. Pode, porque ela não seria convertida em lei, mas sim em projeto de lei. Tudo bem? Agora, além da aprovação da MP e aprovação da MP com alterações, a terceira hipótese é a rejeição da MP. Que pode ser tanto expressa quanto tácita. Bom, a gente vai ver agora a diferença entre expressa ou tácita, mas aqui eu já adianto, antes de mais nada. A gente vai ver a diferença entre elas, mas o efeito tanto da expressa como da tácita é o mesmo. Então, tem diferença entre o momento da expressa e a tácita, claro, mas reitero, pouco importa. O efeito prático, tanto da expressa como da tácita, é o mesmo. Bom, quando é que a gente tem uma rejeição expressa? Fácil. Eu não disse que o quórum para aprovar é maioria relativa? Da Câmara e do Senado? E se não atingir esse quórum? Está rejeitada. Se ela foi posta em votação, ela foi posta em discussão e não atingiu a maioria mínima necessária. Ou ela foi declarada inconstitucional por não ser relevante e urgente. Ela foi posta em votação, mas foi rejeitada por ser declarada inconstitucional. Eles debateram o negócio. Chegaram a uma conclusão de rejeitar por uma votação expressa, por uma vontade expressa dos parlamentares. Pois bem, por outro lado, a gente pode ter a seguinte situação. Imagine aqui, vou desenhar uma MP de novo. MP, 60 dias, por mais 60, 45 dias, regime de urgência, tudo que vocês conhecem. Ela foi editada aqui. Passou 45 dias. Regime de urgência, continua vigente. Passou 60 dias. O presidente prorrogou. Passou, chegou aqui. 120 dias. Pode reeditar? Não. O que acontece com a medida provisória que passou todo o período máximo sem que o Congresso tenha decidido finalmente sobre a sua aprovação ou rejeição expressa? Chegou no final sem ter sido votada, ela é considerada rejeitada. Mas não por uma vontade expressa, justamente por não ter sido votada. Uma rejeição tácita, uma rejeição pelo decurso do prazo de 120 dias. Então, decorreu o prazo de 120 dias e simplesmente não votaram. Que é a grande diferença, a principal diferença da medida provisória para a extinta figura da ditadura do decreto-lei.
Porque o decreto-lei era assim, o presidente mandava, editava o decreto-lei e mandava para o Congresso, que tinha um prazo. Se naquele prazo o Congresso não deliberasse, estava aprovado. Mas a gente não votou, está aprovado, é ditadura, né? Nesse caso não. Como a medida provisória, é atípica, passado todo o prazo, ela não foi votada, uma rejeição tácita. Uma rejeição pelo decurso do seu prazo. Tudo bem? Joia. Agora, olha a seguinte situação. Eu disse que pouco importa se expressa ou tácita, que o efeito é o mesmo. Vamos desenhar uma medida provisória de novo aqui, ó. MP, 60 dias, por mais 60, 45 dias, regime de urgência, nada novo, tá? Digamos que aqui, tanto faz aonde, primeiro dia, 10º dia, 100º dia, ou tácita, mesma coisa. Digamos que aqui a medida provisória foi rejeitada. Beleza? Nesse ponto ali, naquele marco, ela foi rejeitada. Bom, rejeitada a medida provisória, óbvio, ela perde seus efeitos. Mas a pergunta que eu faço agora, se eu fosse examinador da sua prova, eu faria. Por quê? Quando eu faço, eu divido classe ao meio. Eu pergunto, rejeitada a medida provisória, ela vai perder seus efeitos. Mas ela vai perder seus efeitos da data da rejeição para frente, uma rejeição ex nunc, dali para frente, ou rejeitada MP, ela vai perder seus efeitos desde o dia que ela foi editada. Uma rejeição retroativa, ex tunc. E aí, rejeitada MP, ela perde seus efeitos. Isso não se discute. Quem acha que ela perde seus efeitos da data da rejeição para frente? Quem acha que retroage? Está faltando, no meu cálculo matemático, teve gente que não levantou, que não acha absolutamente nada. Vamos para o almoço, pelo amor de Deus, aí o pessoal das franquias. Resposta. Rejeitada a medida provisória, ela perde, num primeiro momento, não fique bravo comigo, a gente vai discutir isso. Rejeitada a medida provisória, ela perde seus efeitos desde a sua edição. Retroativa. Ex tunc. Rejeitada a medida provisória, ela perde seus efeitos desde a sua edição. Retroativa. Ex tunc. E aí, você pode ficar bravo comigo. Ô, Galante, agora nós vamos quebrar um pau aqui. Lá no começo do MP, você disse que MP não era lei, mas tinha força de lei. Se ela tinha força de lei, desde o dia que ela foi editada, ela produziu efeitos jurídicos. Se são efeitos bons ou ruins, é outra história. E ela produziu relações jurídicas baseadas nela aqui. Estabelecia uma relação jurídica, ou uma obrigação, ou qualquer coisa que o valha, baseado naquela medida provisória que tinha força de lei, durante todo esse período. E agora você vem com o papo que rejeitada, ela perde seus efeitos desde a sua edição. E aí surge a pergunta, como é que ficam as relações jurídicas
constituídas neste período, ou seja, da data da edição até a data da rejeição. Certo? Entenderam a questão? Bom, como é que ficam essas relações jurídicas? Quem é que rejeitou a medida provisória? Não foi o Congresso? O Congresso terá prazo de 60 dias para editar decreto legislativo regulamentando essas relações. Então veja, repetindo, rejeitada a medida provisória, ela perde seus efeitos desde a sua edição, uma rejeição retroativa, ex tunc. Como é que fica aquelas relações constituídas da data que ela foi editada até a data que ela foi rejeitada? O Congresso terá prazo de 60 dias para editar um decreto legislativo regulamentando o período. Até aqui tudo bem? Tá. O pessoal está copiando lá. O Congresso terá um prazo de 60 dias para editar um decreto legislativo regulamentando o período. Ah, tudo bem, entendi. Então, essas relações vai vir um decreto regulamentando. Mas o Congresso tem prazo para editar esse decreto. 60 dias. Passaram os 60 dias e, ó, nada do decreto. Não fizeram o decreto. E aí? Passados 60 dias sem o decreto, aí é o único caso que aquela medida provisória, mesmo tendo sido rejeitada, continuará regulando as relações apenas no período que ela teve vigência. Aí ela vai continuar regulamentando isso aqui. Quer dizer, aí sim a rejeição será dali para frente. Então veja, isso é complicado. Rejeitada a medida provisória, ela perde seus efeitos desde a sua edição. E as relações do período que ela teve vigência? O Congresso vai ter um prazo de 60 dias para editar um decreto legislativo regulamentando isso. E se o decreto não for feito nesse prazo? Aí a medida provisória rejeitada continuará regulamentando aquelas relações daquele período. Ficou claro isso? Tá? É o que a gente presume quando você lê essa parte estranha, complicada de se entender do artigo 62. Olha só. Parágrafo 3º do artigo 62. As medidas provisórias perderão eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogáveis uma única vez por igual período. Devendo o Congresso disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas delas decorrentes. Beleza? Aí, parágrafo 11 do mesmo 62. Não editado o decreto legislativo a que se refere o parágrafo 3º, até 60 dias após a rejeição ou perda da eficácia da MP, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a sua vigência conservar-se-ão
por elas regidas. Matou a pau? Eu li o 62, parágrafo 3º e parágrafo 11. Tudo bem? Bom, agora um tema importante ainda sobre medidas provisórias. Oi. Pode, boa pergunta. A medida provisória pode sofrer controle de constitucionalidade em abstrato desde a sua edição? Pode. Por quê? Primeiro, porque a medida provisória é considerada lei no sentido amplo, lá do artigo 59. Tá? Se você abrir o 59, a medida provisória está lá. Tá? E o 102.1a fala em lei em sentido amplo. E a medida provisória, muito embora seja provisória, ela já existe. Então não é controle preventivo, é controle repressivo. Pode. Tudo bem? Bom, para finalizar a medida provisória, existem matérias que não podem ser reguladas por medidas provisórias. Então, vedações às medidas provisórias. Então, o que não pode? Não pode, medida provisória. Está lá no 62, parágrafo 1º. Nacionalidade. Nacionalidade. Cidadania. Nacionalidade. Cidadania. Direitos políticos. Direitos políticos. Partidos políticos. Direitos políticos. Partidos políticos. Direito eleitoral. Direito eleitoral. Direito penal. Ainda bem, né? Medida provisória criando crime não ia dar muito certo. Não pode. Direito penal. Processual penal. Direito penal, processual penal. Processual civil. Penal, processual penal, processual civil. Organização do judiciário. Organização do judiciário e do Ministério Público. Organização do judiciário e do MP. Orçamento. Orçamento. Salvo despesas extraordinárias. Ok? Orçamento, salvo despesas extraordinárias. As próximas são ótimas. Não pode MP visar detenção. Visar detenção. Ou sequestro de bens. Visar detenção ou sequestro de bens. Poupança. Bens, poupança ou ativo financeiro. Mas para que isso, né? Será que algum doido vai editar uma medida provisória sequestrando poupança
e só devolvendo anos depois, sem a devida correção, isso jamais, não sei para que os caras... Bom, a emenda 32 pôs isso de forma expressa. Então, a partir de 2001, esse risco não existe mais. Mas não sei por que colocaram isso, mas já que colocaram, você coloque também aí. Né? A próxima também é meio óbvia, mas não pode MP de matéria reservada à lei complementar. Não pode MP de matéria reservada à lei complementar. E a explicação é muito óbvia. A gente disse que o quórum para a medida provisória ser aprovada na Câmara e no Senado é maioria relativa. Se o quórum de aprovação é de maioria relativa, quando ela é convertida em lei, o status dessa lei qual é? Lei ordinária. Se ela foi aprovada por quórum de maioria relativa, quando ela é convertida, o status é de lei ordinária. Se o status é de lei ordinária, ela não pode regular a matéria reservada à lei complementar. Ok? E mais uma. Não pode MP de matéria já disciplinada. De matéria já disciplinada em projeto de lei. Já disciplinada em projeto de lei pelo Congresso e pendente de sanção ou veto presidencial. E pendente de sanção ou veto presidencial. A explicação aqui também é muito tranquila. Para que o presidente vai editar uma medida provisória de uma matéria de projeto de lei que o Congresso já aprovou o projeto de lei? Só falta ele sancionar o que ele concorda, vetar o que ele discorda. Tá. Agora, questão interessante. Notem que nesse rol nós não falamos em direito tributário. Vocês aí da parte fiscal. Né? Medida provisória pode regular direito tributário, matéria tributária? Então, vários autores dizem que não, mas o Supremo defende que sim. Então, aí que tá. O que o Supremo diz? Que medida provisória pode regular matéria tributária desde que não exija a lei complementar. Né? Mas olha só. Se a gente olhar, por exemplo, tá? Se a gente olhar, por exemplo, o artigo 62, parágrafo 2º, diz lá: medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos. Opa! Então ele admite que medida provisória implique instituição ou majoração de impostos. Tá vendo? Artigo 62, parágrafo 2º. Exceto os previstos nos artigos tais, tais e tais, só produzirá efeito no exercício financeiro seguinte, a que for convertido em lei. Quer dizer, por força do 62, parágrafo 2º, subentende-se, eu sou contrário também, mas enfim, subentende-se que pode majorar imposto, medida provisória. 62, parágrafo 2º. Legal? Se ele pode majorar imposto, ele está regulando matéria relativa ao quê? A direito tributário.
Vários autores são contra. José Afonso da Silva é contra. Roque Carrasa é contra. A banca vai pelo Supremo. A banca, veja só, se a banca for, qualquer banca que seja, não, eu vou adotar a posição do autor tal, e o Supremo é contrário, você pede anulação da questão. Como é que a banca pode ir contra a decisão jurisprudencial da corte mais alta do Brasil? Questão passível de anulação. Então eles nem se metem nessas... Quando entra nessa seara, eles preferem não perguntar isso, porque assim, sinônimo de dor de cabeça para examinador é anulação de questão. Eles têm que rever a prova toda e dá uma... Esquece. Tá? Na aula que vem, a gente vai terminar esse processo legislativo, a gente vai ver a lei delegada, decretos e resoluções, 10 minutos para ver os três, é muito tranquilo. Lei delegada, decretos e resoluções. A gente vai para a função fiscalizatória do legislativo. Veremos então as CPIs e os tribunais de contas. Depois a gente vai ver o Estatuto dos Congressistas. Imunidades parlamentares, vedações aos parlamentares e o assunto da moda, perda de mandato parlamentar. Legal? Aula que vem, vulgarmente conhecida como amanhã, não é isso? Conhecida como amanhã. Então até amanhã, gente. Valeu!